Nós estamos numa série de mensagens. Mensagens em séries é porque nós pegamos um assunto e ficamos durante alguns cultos falando sobre esse mesmo assunto. Esta série de mensagens que agora nós estamos, está nos falando sobre como nós podemos estar sempre vivendo em família. É um segredo que encontramos na palavra do Senhor de como podemos viver em família. Uma coisa é morar na mesma casa, a outra coisa é viver em família. Uma coisa é ser parente, outra coisa é ser família. E a palavra do Senhor nos ensina a vivermos em família. Na nossa primeira mensagem desta série, nós falamos sobre pais e filhos. Como os pais devem agir na educação dos filhos, como os filhos devem agir diante do ensinamento do seu pai, da sua mãe, das pessoas da sua família. Semana passada nós também fomos ministrados sobre a questão de família, a família que é guiada pelo Espírito Santo do Senhor, guiadas por Deus, ou aquelas famílias que vivem da sua própria maneira. Nós vimos um diferencial, a família que é guiada por seus próprios conceitos, seus próprios valores, encontra-se muitas brigas, muitas discussões, muitas desavenças, muita divisão, muitas coisas acontecem. Mas uma família guiada por Deus, a palavra do Senhor diz que ali se encontra amor, alegria, paz, longanimidade. Nós vimos semana passada. Hoje nós queremos falar, em especial hoje, pelo fato de ser o Dia das Mães, nós vamos falar sobre a importância da mãe na família. A importância da mãe na família. E eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Enquanto você encontra, cito uma frase do político americano do século XIX, Abraham Lincoln, que ele disse: a mão que embala o berço também é aquela que governa o mundo. Falando da importância de uma mãe na vida de uma pessoa. Como isso é importante. A Bíblia nos dá alguns exemplos de mães e a importância dessas mães na vida dos seus filhos. Por exemplo, quem conhece ou quem lembra da história de uma mãe que na Bíblia é conhecida como Joquebede, mãe de Moisés. Se não fosse a atitude dessa mãe, o filho teria sido sacrificado por Faraó. Nós vimos o exemplo de uma mulher que desejava ser mãe. Talvez aqui tenhamos algumas pessoas orando, desejando, planejando em ser mães. E uma mulher que lutava e não conseguia, mas ela orou e o Senhor a abençoou. O nome dela, Ana. São mulheres que nós encontramos nas Escrituras. A Bíblia nos relata de uma mulher chamada Abigail, no livro de Samuel. E essa mulher, pela sua sabedoria, ela conseguiu poupar a sua família, os seus filhos, de uma terrível vingança que estava por acontecer através do rei Davi. Então essa mulher, pela atitude dela, essa mãe, pela atitude dela, ela pôde salvar a sua família. Também temos o exemplo de uma mulher chamada Eunice, na Bíblia. Ela é mãe de Timóteo. E vimos quanto ela orou juntamente com a sua mãe, ou seja, a avó de Timóteo, para que fosse estabelecido o reino de Deus na sua família. Mães. As mães são as que mais sonham com seus filhos, as que mais oram por seus filhos, as que mais planejam pela vida dos seus filhos, não é? Uma bênção. E como uma mãe também sofre ao ver o sofrimento do filho. As mães que aqui estão, creio que todas irão concordar com isso. Penso que sim. Vamos lá, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21.
Esse texto fala de uma mãe que estava aflita vendo a sua filha sofrer. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, onde é a Líbia hoje, né? O Líbano. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27, olha a postura dessa mãe. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Desde aquele momento. Aqui nós vimos então o sofrimento de uma mãe. Essa mulher, conhecida como uma mulher gentia não porque de gentileza, mas gentia no sentido de origem, da onde ela vinha. Então todos os povos que não eram judeu eram considerados gentios. E essa mulher então gentia, ela vem atrás de socorro, ela vem atrás de ajuda, ela vem atrás de Jesus. E nós vamos ver essa mulher como ela agiu. No versículo 22, eu quero reler com vocês, diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E essa mãe, quando ela chega pedindo socorro para Jesus, ela entendia que o problema que a filha dela estava enfrentando não se resolveria comprando um celular novo, não se resolveria comprando roupas novas, não se resolveria pagando-lhe uma viagem, não se resolveria de uma outra forma, senão por Jesus. E aquela mãe, ela, ao olhar a sua filha passando por dificuldades, ela entendeu o que a filha estava passando. E não é assim. As mães, em geral, não são aquelas que entendem quando o filho ou a filha está passando por alguma dificuldade. A mãe dirige o olho para o seu filho, para a sua filha, e diz: se não está bem. O que foi? Como é que você sabe, mãe? Eu te conheço. E não é de hoje. Não tem como você me esconder. Foi isso? Foi. Porque uma mãe, ela entende. Ela entendia que a filha não estava bem. Ela entendia a origem do problema. Qual era a origem daquele problema que a filha estava enfrentando? E ela entendia a única pessoa que poderia ajudá-la. Porque, diga assim comigo, uma mãe entende. Verdade, queridos. Uma mãe entende. Quando nos deparamos com algumas situações, e alguns diziam assim lá na minha época, né? Quando você vai com a farinha, a polenta já está pronta.
né? Você está vindo ainda e eu já deixei tudo prontinho, porque tem mais experiência. Uma mãe entende como é importante aqueles que têm o privilégio de ter a sua mãe. Como é importante você parar para ouvir os sábios conselhos que uma mãe tem para oferecer, tem para dar. Um ator comediante da Rede Globo, hoje falecido, creio que todos, ou se não todos, o conheceram, chamado Chico Anísio. Ele disse assim que a única coisa boa que ele via na velhice dele era que ele estava mais sábio do que quando ele era novo. Mas o problema é que ninguém queria ouvir as suas sabedorias, aquilo que ele tinha para falar. Quando vai passando o tempo, as pessoas naturalmente vão aprendendo com os próprios erros, é bem verdade, aprendendo olhando o erro de outros também. E quando nós vemos alguém que é mais novo, passando por dificuldade, logo vem dentro de nós: eu já passei por aí, sei que esse caminho não é bom. Então, como é bom você que tem pessoas à sua volta, você tem ainda a sua mãe, você aproveite muito bem para ouvir os conselhos que ela tem para te dar, porque uma mãe entende. Uma mãe entende. Essa mãe aqui, no texto bíblico, ela mostra, nós podemos ver que ela entendia o que a filha estava passando, a origem do problema e quem é que teria a solução ou poderia ajudá-la a solucionar aquele problema que ela estava passando. Quando a pessoa não entende, ela tenta preencher os problemas que está enfrentando, mascarando com algumas coisas, fazendo compras compulsivamente. Quantas pessoas têm no seu roupeiro mais do que usam durante o ano? Por quê? Porque economiza gastando. Passa numa loja e vê o desconto e diz assim: eu vou aproveitar para economizar, gastando. Porque está tentando mascarar alguma coisa que internamente não está bem. Mas é tão bom saber que uma mãe, ela entende. Aproveite, você que tem a sua mãe, como já foi pedido durante o louvor, talvez você já está próximo das pessoas da sua família. Sempre que possível, você expresse a sua gratidão, peça conselho, ouça conselho e seja muito abençoado. Segundo ponto, uma mãe ora. A mãe ora. E não é a hora do horário, né, Luizinho? Como eu tinha colocado ali, o Luizinho me corrigiu. É a hora de oração. Uma mãe, ela sabe orar. E que maravilha quando a mãe ora por seus filhos. Que maravilha. Esse texto nos mostra que essa mãe, ao ver o problema da sua filha, a primeira coisa que ela faz, ela vai buscar Jesus para falar com Jesus. E o que é falar com Jesus, senão a oração? Nós vimos nesse texto essa mãe orando. Ela clama ao Senhor e ela clama por misericórdia. E nós sabemos que misericórdia é quando uma pessoa sente a dor pelo outro. Quando você vê alguém passando por um momento difícil e você como que compartilha aquela mesma dor. A pessoa está triste e você diz: eu estou contigo. Eu estou triste contigo porque compaixão. Uma mãe tem compaixão do seu filho, da sua filha. E essa mãe, com compaixão, olhando para a dificuldade que a sua filha enfrentava, ela vai ao Senhor e diz: Senhor, tenha compaixão da minha filha. Tenha compaixão da minha filha. Perceba como ela está sofrendo. Olha a importância de uma mãe na família. A mãe entende. E a mãe ora.
Nós vimos aqui, a mãe, ela ora. Vamos ler novamente os versículos 23 até o verso 27, e eu peço que você acompanhe, por gentileza. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ao olhar esse texto, nós podemos, ou essa parte, nós vemos que além de uma mãe orar, uma mãe persevera em oração. Essa mãe tinha uma filha que estava enfrentando problemas. Talvez tenhamos aqui muitas mães chorando e orando por seus filhos. E a palavra de hoje para nós é: persevere em oração. Mãe, persevere orando por seu filho, por sua filha, por sua família. Persevere. Olha o que essa mãe enfrentou na oração dela. É muito fácil nós orarmos quando obtemos resposta quase imediata. E quando nós oramos e não vemos resultado. Quando nós oramos e parece que sentimos que a nossa oração não está chegando ao trono do Senhor. E quando nós oramos e percebemos que a nossa oração está sendo rejeitada. Essa mãe recebeu primeiro o desprezo. Porque ela vinha e ela não vinha orando. Muitas vezes eu percebo, no momento de oração, a gente diz: irmãos, vamos orar. Aquela oraçãozinha baixinha, aquela coisa baixinha, não é? Tímida. Não tão tímida quanto você está na frente da TV torcendo por seu time de futebol. Aí não é tímido. Mas na hora da oração. Sempre conto para os irmãos, uma vez eu estava, é porque isso me marcou de uma forma negativa, mas marcou. Eu estava numa fila bancária e uma pessoa chegou para mim e queria pedir se tinha culto, qual era o horário. Ele estava com uma folha na mão, ele pegou a folha, pôs em frente à sua boca e disse: tem culto na tua igreja? Para ninguém saber que ele estava pedindo. Que vergonha, né? Saber que ele vai na igreja. Qual é o horário? E aí eu quase que eu falei: vamos ali atrás que eu te respondo ali, né? Porque daí ninguém vai saber. As pessoas assim, né? Tem aquela... Essa mãe, porque ela estava sofrendo, porque ela tinha compaixão da sua filha, e ela via o sofrimento da sua filha, ela saiu gritando: Jesus, tem compaixão da minha filha, ela está sofrendo terrivelmente. Ela não se importou. Qual foi a resposta dela? A primeira resposta foi a dos discípulos de Jesus. Os discípulos olharam para a mulher, ouviam a oração da mulher, olharam para Jesus e disse: Jesus, despede essa mulher. Manda ela para casa de volta. E então, a primeira resposta da oração dela foi o quê? Desprezo. Mas como ela estava orando, e orando por sua, desculpe a expressão, por sua cria, por sua filha, por alguém que saiu de suas entranhas, que saiu de dentro dela, ela clamava: Senhor, não posso ver a minha filha do jeito que ela está. E ela clamava. E ela enfrentou o desprezo e continuou clamando. Os discípulos falaram:
E Jesus responde aos discípulos e não fala com ela, disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher continua orando. Novamente eu digo, as mães, em especial hoje as mães, perseverem em oração, até ver a salvação chegando na sua casa, até ver a salvação em sua família, até ver a salvação nos seus filhos, até que você veja, persevere em oração. Essa mãe, ela perseverou em oração, mesmo no desprezo, ela perseverou em oração, mesmo com o silêncio de Jesus para ela. E a Bíblia nos fala que ela continuava a gritar. E aí o Senhor disse para ela: não é justo tirar o pão, o sustento, a palavra, a direção que eu tenho para dar para os filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E para que se entenda, assim pelos judeus eram tratados os gentios, as pessoas que eram de outra etnia, de outros povos. E Jesus, então, com esta fala, estava lembrando a mulher disso. Você está disposta a passar por cima dessa diferença que temos de nacionalidade ou de etnia? Não é justo eu tirar dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos. E essa mãe, ela perseverou diante de uma resposta negativa, porque Jesus disse: não é justo eu fazer isso. E ela disse: sim, Senhor, é verdade, eu conheço esta fala que existe entre judeu e com nós, os libaneses, os fenícios. Porém, até os cachorrinhos conseguem comer das migalhas que caem da mesa do seu dono. Que maravilha, não é? Sabemos que em vários momentos uma mãe consegue ter uma resiliência, ela consegue se recompor quando se trata dos filhos com maior facilidade do que qualquer outro participante de uma família. E ela, ao receber todas essas respostas, a negativa, o silêncio, o desprezo, ainda assim ela perseverou, ela perseverou, ela perseverou. Mais uma vez eu digo a você, mãe, que aqui está, como você é importante na sua família, como as suas orações estão fazendo e fazem a diferença na sua casa. Quantas mães orando por sua família, por seus filhos. Graças a Deus pela vida de vocês, queridas mamães, que aqui estão, que oram mesmo enfrentando não apenas dificuldades, mas grandes dificuldades, grandes desafios, grandes lutas, e perseveram. E vemos ali no último versículo que nós lemos, o versículo 28, o milagre acontecendo. Diz assim no versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mãe, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Desde aquele momento o milagre aconteceu. Agostinho, ele usa a seguinte frase: fé é crer no que não vemos, e o resultado é ver aquilo que cremos. Vou falar mais uma vez para que todos possam entender. Fé é crer no que não vemos, e o resultado é ver aquilo que cremos. Aconteceu com essa mulher. Ela não via, mas ela cria,
E o resultado foi que depois da fé, ela viu. Primeiro ela creu. Tenha fé, mãe, que o milagre acontecerá na sua casa, no seu filho, na sua filha, na família, porque existe nessa família uma mãe ou uma mulher que ora. Que bênção você na sua casa, você em sua família. Onde estão, por gentileza, as mães? Só acenem comigo as mães que estão aqui hoje. Fica essa mão levantada, para a gente, isso lá em cima também temos, né? Aqui embaixo. Eu quero dizer, mães, vocês são uma bênção na família de vocês, viu? Vocês são uma bênção. Persevere, continue orando, continue crendo, continue perseverando. Você, melhor do que ninguém, entende o que está passando na sua casa, e o Senhor conhece e tem te fortalecido. Persevere, Deus é contigo. Amém. Continue lutando por seus filhos, até que você possa dizer, como Josué, no capítulo 24, versículo 15, na parte final dele, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero dizer às mães hoje, obrigado pelo esforço de vocês, que vocês têm empreendido na família, pelo amor que vocês têm depositado em sua família, pela perseverança que vocês têm empreendido na família, quando muitas vezes outros integrantes da família já não creem mais, mas uma mãe continua. Graças a Deus pela vida de vocês, viu? Agora, é claro, nós sabemos que existem mães e genitoras. Existem mães que são assim, a mãe que entende, a mãe que ora, a mãe que persevera, mas existem mães que não assumem o seu papel de mãe. A Bíblia nos relata, eu quero encerrar com esse texto, a Bíblia nos relata que Deus, quando Ele foi falar do seu amor para nós, Ele usa o amor de uma mãe para dizer, para tentar comparar com o amor do Senhor. É lógico, nós sabemos que o amor do Senhor é muito maior do que o amor de uma mãe. Mas como Deus, Ele queria nos mostrar sobre o seu amor, Ele compara o amor dele com o amor de uma mãe. Está lá em Isaías, capítulo 49 e versículo 15. Isaías, capítulo 49 e o versículo de número 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta que o Senhor faz. Acaso pode acontecer de uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça, não tenha compaixão do filho do seu ventre? Ele faz essa pergunta. Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Graças a Deus pelo amor de Deus em nossas vidas. Graças a Deus pelo amor das mães em nossas vidas. Graças a Deus. Muito obrigado, mães, pelo carinho, pelo entendimento, pelo amor, pela perseverança, pelo cuidado que você tem dispensado para a sua família. Ela tem e terá grande galardão, grande recompensa. Esta mãe
ela enfrentou coisas terríveis. Só quem já enfrentou, uma mãe que enfrentou problemas na vida do filho, pode ser problemas de saúde, tanto na infância quanto durante a sua vida do seu filho. Pode ser problema de ordem de identidade ou emocional do filho, e uma mãe sofrendo, mas uma mãe perseverando, uma mãe orando. Faz toda a diferença. Esse texto nos mostra que a mãe alcançou a resposta, alcançou o milagre, porque ela teve uma postura assim. Então nós queremos, nesse momento, abençoar a você, mãe, com uma oração, e nós o faremos após esse momento de louvor. Teremos um louvor agora.